Obrigado, Zoom. Avisou. Então tá. Bom, pessoal, acho que só antes também de começar, né, vou compartilhar minha tela aqui antes de, né, tem alguns recadinhos da paróquia que eu preciso dar também, mas eu já vou compartilhar na minha tela para que vocês consigam ver e eu também consiga começar aqui a apresentar. Imagino que vocês estejam vendo a minha tela, certo? Só comentem aí no bate-papo. Bate-papo eu consigo ver. Então, bate-papo acho que dá para gente gerenciar. Eu posso gerenciar aqui, consigo ver a minha tela, mas consigo principalmente ver que vocês estão conversando aqui. O título o título desse momento, na verdade, se é para ter um título, né, a gente tinha que ter uma chamada, na verdade, né, talvez para chamar a atenção de vocês, né? E aí uma das coisas que a gente vai buscar assim falar aqui é sobre Product Market Fit. Product Market Fit é o grande norteador do nosso programa de aceleração. Então eu quero falar também um pouco do que a gente aprendeu dentro desses 8 anos aí de experiência que a gente tem com mais de 100 startups aí que já passaram pelo portfólio da UOL. Antes da gente começar o momento aqui, tá? Só queria apresentar um pouco a UOL. Aí eu queria também, né, que vocês, talvez alguns de vocês, não sei se todos conheciam a UOL já, talvez não, já ouviram falar, talvez não, mas não sabem muito a fundo, ou tem investidores da UOL, tem empreendedores da UOL, vocês certamente já conhecem, né, os parceiros também já conhecem bastante, então não vou me ater muito aqui, mas a UOL é uma aceleradora de startups fundada em 2013, foi uma aceleradora fundada por 4 empreendedores, né, então a gente costuma repetir esse nosso mantra, né, que é uma aceleradora de empreendedores, né, criada por empreendedores para ajudar outros empreendedores. Então, empreendedores que tiveram algum sucesso profissional, o André, que é CEO da UOL, hoje ainda está na operação, vendeu uma startup dele para a Neogrid, o Jaime, que é investidor, que é fundador também, teve vários exits, né, fundou a Digitel, fundou Autos, né, que foram startups lá das décadas de 80, 90, com bastante sucesso. O Cássio Bobsin, fundador da Zenvia, recentemente abriu capital na Nasdaq, então são empreendedores, né, muito conceituados e que abriram, né, fundaram o UOL justamente para ajudar vocês. Espero que estejam aí nos assistindo, empreendedores também que buscam, né, crescer suas startups, e é para isso que a gente nasceu. A UOL nasceu numa estrutura, num modelo, acho que já em 2013 era um modelo bem diferente, e acho que ainda hoje é uma das poucas aceleradoras que a gente chama de independente, ou seja, a gente tem fundos de investimento formado por pessoas físicas, ou seja, não é vinculada a nenhuma empresa, e a gente tem a equipe de gestão que toca a operação, toca o dia a dia da aceleradora. Então, o Felipe toca a parte de aceleração, a Júlia, que talvez alguns de vocês aí já conheçam, do processo seletivo da UOL, que faz o relacionamento com as startups, o Vicente, que cuida da parte de captação de novas rodadas. Então, a gente tem um time, né, que cuida, né, mais ou menos, né, a Nath, que está conosco aqui, que cuida da parte de comunidade, o Thiago, que está também apoiando aqui o evento, cuida da parte de comunicação. Então, a gente tem uma equipe que toca aí os dia a dia da aceleradora, justamente, né, utilizando o que esses fundos de investimento, né, nos trazem de melhor, que é o Smart Money, né, que alguns investidores estão aqui hoje no nosso evento, talvez vocês tenham oportunidade de eventualmente interagir com alguns deles. Estou vendo aqui o Toigo, estou vendo aqui o Diego, enfim, tem os investidores da UOL, eles não só colocam o dinheiro e esperam a coisa acontecer, eles são mentores, né, eles se disponibilizam a atuar como digamos assim, como, né, mentores das startups que a gente acelera. Então, a gente alia o investimento com a chance da pessoa poder ajudar a startup, né, poder dar o seu give back, isso é muito legal. O investidor aprende muito nesse processo, a startup nem se fala, então é tudo uma grande comunidade que a gente chama, né, de empreendedores, de investidores, e a gente, obviamente, também conta com muitos parceiros aí que também nos ajudam na nossa operação. A gente investe, né, a gente mudou um pouquinho o nosso modelo de investimento, no sentido que a gente agora está deixando a startup optar por um cheque de até 300 mil, num equity que a gente vai definir em rodada futura, né, de quanto que vai ser esse valuation, né, mas que a startup já vai propor, né, já dentro do processo de seleção, dentro do formulário, a startup já consegue dizer quanto que ela quer captar, e o equity aí a gente vai deixar lá para frente uma rodada futura para a gente marcar, né, esse valuation a mercado, né, num fundo de investimento, numa rede de anjo que vai investir nessa startup. E já investimos aí em 109 startups, já temos um bom track record, tivemos 5 exits, estamos muito próximos do sexto, então ainda não dá para divulgar, mas
tá indo muito bem, vento em popa, e aqui nas nossas, já perdemos até às vezes as contas de quantos investidores já temos lá dentro da UOL, 220, mais de 220 com certeza, e agora que estamos, né, a gente está em fase de lançamento do próximo grupo de investidores da UOL, então quem se interessar também, estamos captando novos investidores, a gente já está com o fundo praticamente fechado, e esse fundo vem muito de indicações dos próprios investidores e também composto por empreendedores, né, que é o grande foco. Então, para vocês terem uma ideia, o Gabriel, por exemplo, o CEO da Rocket Chat, que é uma startup que está, né, crescendo para caramba, vai entrar como investidor da UOL, o Juliano da Trader vai entrar como investidor da UOL. Então, a gente tem uma galera, né, muito... O mais legal de tudo, acho que, né, obviamente, valorizando os investidores que estão aqui, né, presentes, nos assistindo, e, e também, né, um perfil que a gente gosta muito de comentar dentro do grupo de investidores são os empreendedores que já foram acelerados pela UOL. Então, a gente já tem casos aí dessas 109 startups, temos, e obviamente pertencendo muitas vezes esses 5 exits que a gente tem, o empreendedor faz o exit também, não é a sua aceleradora que faz, é o empreendedor que faz também, né? Ele coloca um dinheirinho no bolso e volta como investidor, quer dizer, teve sua startup acelerada pela UOL e hoje é investidor. Isso é o cenário, né? É a engrenagem, né? Já que a gente vai falar de engrenagens aqui de crescimento, a engrenagem que a gente quer fazer girar no ecossistema como um todo é essa, a engrenagem de, né, investir em empreendedores em startups super early stage e para que ela depois, né, ela cresça, ela gere valor para seus clientes, né, para o mercado como um todo, ela possa ser adquirida, possa ser vendida, né, fazer um processo de IPO, né, ou enfim ser vendida para alguma empresa grande do setor e poder depois o empreendedor voltar como investidor para participar da UOL. Ou como uma nova startup. A gente sabe que esse mercado é super dinâmico. A gente tem todos os casos, né? Então a gente tem empreendedor que se tornou investidor da UOL, a gente tem investidor da UOL que tinha carreira executiva, depois saiu e agora está como empreendedor sendo acelerado. Então realmente as carreiras e esse ecossistema de startups é muito dinâmico. Para falar um pouquinho, né, do nosso programa, e aí eu não quero vender aqui o programa, porque eu imagino que vocês, se vocês são empreendedores, né, e o grande foco aqui do nosso conteúdo, do nosso relacionamento, sempre são startups, sempre são empreendedores, a gente quer muito se conectar com o que vocês estão fazendo para poder, principalmente, ajudar, e se pudermos investir, obviamente, né, melhor ainda. Mas o nosso programa de aceleração, ele tem, né, a gente chama de uma série, uma caixa de ferramentas, né? E aí, nesse sentido, a gente tem uma série de ferramentas, né, que funcionam super bem para a startup poder crescer, como as trilhas de conhecimento, né, trilhas de conteúdo que a gente oferece. A gente tem um apoio bem forte em captação de novas rodadas. A gente tem o investimento financeiro, que obviamente ajuda, né? A gente costuma brincar que a startup nasce pobre e desconhecida, então a gente costuma também investir até esses 300 mil reais no início para a startup poder iniciar, né? Iniciar, eu acho que é muito forte a palavra, porque a gente não investe em PowerPoints, né? Mas para que a startup possa validar, chegar nesse primeiro ciclo de validação de Product Market Fit. E uma das coisas que a gente veio, né, que embasa bastante essa nossa apresentação, esse nosso conteúdo, é justamente a metodologia de aceleração, que não é uma metodologia que vai salvar uma execução ruim, que vai, né, enfim, que vai salvar uma startup que não tem um mercado atraente, que não está validando suas hipóteses, muito pelo contrário. Mas a parte de metodologia mais ou menos aquele poder de observação que a UOL tem sobre vários cases e que a gente consegue consolidar as lições aprendidas, e é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Dando alguns disclaimers, obviamente, eu acho que isso é muito importante, né, para vocês, né, a gente gerenciar a expectativa de vocês até sobre o conteúdo, né? Startups, né, são sempre um universo de exceções e particularidades, quer dizer, o que está aqui que funcionou para uma startup que é SaaS, B2B, de ticket baixo, de repente não vai funcionar para uma outra startup, né, que mesmo sendo SaaS, B2B e um ticket baixo, talvez não funcione, porque uma é uma food tech, outra é uma agrotech, enfim, as startups, de fato, todas as variáveis, né, são diferentes, né? Talvez algumas sejam semelhantes, mas não dá para você, às vezes o que tu pegar, né, para que funcionou num caso, talvez não funcione no teu contexto. Então isso é muito importante de se compartilhar. Esse conteúdo também não se propõe a ser um anti-só, quer dizer, todas as aceleradoras agora têm que utilizar essa metodologia, todas as startups têm que obedecer isso aqui, e vai funcionar para todos os casos. Não é isso, tá? Também a gente não tem nenhuma prepotência de assumir que esse conteúdo aqui ele é a bala de prata para toda startup.
Ele não é um playbook, não está escrito em pedra, isso é bem importante também, né? Quer dizer, não é um manual de como crescer, são algumas histórias, eu gosto de falar nesse tema, assim, são algumas histórias de startups que embasaram um pouco essa abstração que a gente conseguiu ter do nosso dia a dia aqui. É sempre muito importante lembrar que as startups, né, elas têm o fundador, a fundadora tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, é uma questão muito de startup estar fazendo, às vezes, uma validação dentro de um cliente, né, às vezes do produto, enfim, e tem bucha estourando, né, na seleção de pessoas lá que deu algum tipo de problema, uma pessoa que estava para fechar acabou indo para outra startup, ou acabou indo para uma outra empresa, a empresa ofereceu um salário 3 vezes maior. São esses os desafios aí no dia a dia, né? Então, manter os pratinhos girando, que a gente chama isso, né? O empreendedor, a empreendedora fazendo várias coisas ao mesmo tempo e fazendo bem feito. E esse nosso Product Market Fit, ele tem vários ciclos. Aqui ele tem uma pegada bem early stage, ou seja, a gente vai focar aqui nas startups que ainda estão abaixo dos seus 50 mil reais de faturamento mensal, eu diria isso. Então, a gente está focando aqui no primeiro ciclo, tá, de Product Market Fit. É bem importante que vocês também sejam conscientes disso, né? Quer dizer, startup, às vezes uma startup mais madura atravessou esse nível de maturidade, ela ainda vai precisar continuar encontrando Product Market Fit, talvez em outro mercado, né, indo para outro segmento de cliente, etc. E o que são essas engrenagens, né? O meu xará perguntou onde pode acessar o webinar gravado. Felipe, a Nath e o Thiago vão te orientar aí depois, fica tranquilo. Então, assim, né, o que são essas engrenagens que a gente tá falando? A grande verdade é que a gente divide a nossa metodologia, né, da aceleração em duas engrenagens que precisam, que nem eu falei dos pratinhos girando, né, que precisam necessariamente estar funcionando de forma conjunta. Por quê? Porque são basicamente a parte de negócios e a parte de gestão, né? Então a gente chama aqui a engrenagem de go-to-market, que a gente analisa as startups dentro do seu negócio, né? A gente analisa o mercado, o produto, o canal, o processo de venda e o modelo de negócio. Então, dentro que a gente costuma falar que é da startup para fora, né, da cortina para fora, são questões que a startup tem que trabalhar a mercado, né? E a parte que a gente chama também de base fundamental, que contempla a parte de governança, a parte de fundadores, a parte de gestão. Então, Felipe, uma startup tem que ter governança? A startup tem que ter governança, mas não necessariamente ela precisa ter um board constituído, né, toda uma estrutura hierárquica já bem definida, até porque isso talvez não faça sentido para a startup no estágio que ela esteja, mas sim, a parte de gestão e a parte de estruturação do negócio também é muito importante. Então, vocês veem que essas duas engrenagens, elas têm que estar, uma tá engatada na outra, né? Então, essas engrenagens, se a startup conseguir tracionar, e a parte de go-to-market é fundamental principalmente para azeitar a outra parte. Quer dizer, nada adianta a startup ter uma governança bonitinha, ter os fundadores lá com todos os acordos e ter as métricas bem definidas se não tivermos ali um produto que está sendo, né, puxado pelo mercado, quer dizer, que o mercado realmente demande, que o mercado realmente esteja querendo. Então, de novo, a parte de go-to-market ela tem que andar junto com a parte de fundação, né, de governança e de gestão da startup. E indo um pouco aqui, tá? E aí eu só quero fazer de novo digamos assim, um alinhamento que a gente vai falar de uma engrenagem, depois a gente vai para outra, mas é bem importante que vocês entendam a dinâmica do dia a dia do programa. Na dinâmica do dia a dia do programa, a gente vai resolvendo todos, né, vai validando todos os pontos em cada uma dessas engrenagens. Pensem que a gente tem a parte de mercado, que é um quadrante de mercado, quadrante de produto, a gente não vai tratando eles separadamente. A gente vai sempre tratando eles em conjunto, porque a gente precisa ter uma visão sistêmica do negócio. Então não pense que a gente vai primeiro resolver, né, gestão, depois a gente vai resolver fundadores. Não é assim. A gente tenta, né, colocar prioridades em todas essas áreas para que a startup consiga executar o mais rápido possível. Mas ter o foco, ter o direcionamento do acelerador nesse sentido ajuda bastante, né? Então, iniciando sim os nossos aprendizados a gente vou iniciar pela parte de base fundamental, né, pela parte de fundadores, gestão e governança.
Porque é uma parte que, sim, ela não anda, ela tem que andar junto com a parte de mercado, né? Ela tem que andar junto com a outra engrenagem ali, que é a parte de validação do negócio, mas é uma parte que, por incrível que pareça, é muito negligenciada pelos empreendedores até hoje. E, e isso eu falo com a tranquilidade, assim, de que a gente, como acelerador, a gente acaba olhando para coisas que às vezes o empreendedor, ou a empreendedora que está só focado em vender, né, em tracionar, que é o mais relevante, ele acaba às vezes não olhando tanto para essas questões mais, digamos assim, essenciais. E aí, alguns aprendizados que a gente tem, né, olhando para a parte de fundadores, é que a diferença entre conhecimento, é uma diferença entre conhecimento técnico e perfil, né? E o conhecimento técnico, puramente técnico, ele não é ruim. E o essencial é que cada fundador saiba exatamente onde que ele vai desenvolver, né, onde que ele vai desempenhar o seu papel, que chapéu que ele vai vestir, né? Então, assim, Felipe, a startup tem que ter equipe complementar. Eu acho que é desejável. Mas a gente aprendeu aqui na UOL que equipes puramente técnicas funcionam super bem. E, e aí a gente, né, para nós tem não é uma coisa também escrita em pedra, não é mas é uma lição que a gente aprendeu, é que a gente não precisa, né, ter, por exemplo, acho que eu pulei um slide aqui, só um minuto. Peraí. Aí, tá. Então, a tecnologia, né, eu tava nesse perfil aqui, eu estava bem à frente. Mas a diferença entre esse conhecimento técnico e perfil, né, então, ter o conhecimento técnico, puramente técnico, não é ruim. Acho que a grande questão que a gente se confunde, às vezes, é no perfil, né? Eu preciso ter uma pessoa, né, equipes puramente técnicas é ruim, para nós nunca foi problema, né? Equipes puramente técnicas, por exemplo, se você for pensar em ensinar desenvolvimento de software para uma pessoa que sabe negócios, é algo que me parece ter uma curva de aprendizado muito mais forte do que tu ensinar marketing e vendas para uma pessoa que sabe programação, por exemplo. Então, no nosso caso aqui, isso já funcionou muito bem, equipes puramente técnicas, mas agora o perfil, né, comportamento, isso sim é desejável que seja complementar. Então, tem uma pessoa do time que talvez seja mais ambiciosa, mais comunicativa, uma pessoa que tenha um viés comportamental mais para relacionamento e outra mais para tarefa, isso sim funciona muito bem, mas as duas pessoas podem ser desenvolvedoras de software, vocês entendem isso? Então, a gente tem aqui a gente dentro até do próprio processo seletivo da UOL, a gente busca entender isso através de uma assessoria de recursos humanos que nos ajuda a entender até a complementaridade de perfil dos fundadores. Isso aí ajuda bastante a gente a tomar a decisão de investimento. A gente costuma comentar também que duas coisas a mais, né? Uma dose saudável de arrogância e de confiança do empreendedor ou da empreendedora é desejável, e paixão, né, por vender o negócio. Quer dizer, a pessoa, quando ela está falando contigo com uma coisa que ela acredita, né, e que ela de fato está, né, querendo fazer aquilo acontecer, isso faz diferença para o investidor. Uma pessoa que não conhece empreendedor, às vezes não conhece empreendedora, isso acaba fazendo muita diferença. E aí, né, a gente falando, né, esses quatro perfis não precisam estar, né, concentrados num fundador, mas por isso que é importante que você, né, aí, por exemplo, se a gente estiver falando de uma equipe, de uma equipe de fundadores que tem perfis técnicos muito parecidos, é bom que se divida pelo menos a questão do que cada um vai fazer e onde que cada perfil se encaixa melhor, né? E que não é uma ação entre amigos, quer dizer, também isso é como muitas startups, a gente tem visto cada vez mais startups sendo fundadas por duplas, trios, enfim, quartetos de amigos. Isso não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, mas a gente sabe que, né, a gente pode, né, comprometer às vezes a própria amizade com um negócio, colocando um negócio, né, no meio. Então, cuidem com isso, né? Não é uma ação entre amigos, mas é importante que vocês estejam daí preparados, né, para, e aí eu vou falar um pouco disso depois, né, dos acordos que vocês têm que estabelecer entre vocês para que o combinado não saia caro, né? Basicamente essa é a lição. E aqui a gente tem um exemplo de 5 startups, que todas essas 5 startups hoje são cases da UOL. Então a gente tem a Egro, a Notaí, da Hitbox, de Escola e Tamsfera. O que elas têm em comum? Todas elas foram fundadas por engenheiros de software. A equipe de fundadores é 100% composta por desenvolvedores. E isso é uma coisa, para mim não é uma mera coincidência, né? São equipes obviamente muito boas, são equipes de alta competência,
os fundadores ali, as fundadoras todos são muito capazes. Só que no início da startup, e que isso às vezes não é muito claro, cada um entendeu onde que entregava mais, onde que entregava. Claro que a área de produto e tecnologias talvez fosse a mais disputada pelos fundadores, mas no final do dia não é nem por disputa, no final do dia é muito mais por onde que cada empreendedora se encaixa e consegue disponibilizar o seu perfil e a sua energia da melhor forma. Então essas startups também as equipes foram muito maduras nesse sentido de entender onde que cada empreendedor, onde que cada empreendedora se encaixava melhor. E aí nesse sentido, né, passando um pouco para a parte já de governança, a gente precisa, e aí a governança que eu digo, né, que acordo que tipos de acordo que vocês têm que fazer quando a startup está no início? Porque, e uma das primeiras coisas que a gente sempre questiona para a startup, né, é quem que está se dedicando para esse negócio, quem que vai fazer o quê, né? Ou seja, no final do dia perguntando para o empreendedor quem é que está a fim de tomar risco, né? Porque tem startup que começa com um fundador part-time e um fundador full-time, aqui não é fazer juros de valor nenhum, todo mundo tem conta para pagar, às vezes a startup está no início, nenhuma startup às vezes nasce, né, bilionária, a não ser que a gente já seja aqui, já tem um exit, ou seja, né, tem uma grana já guardada, enfim, mas a startup geralmente não tem a condição de pagar uma grana, às vezes, para uma pessoa que precisa, às vezes, de uma, né, de recursos ali para sustentar a família, sustentar filhos, escolas, enfim. Então, a gente sabe que todo mundo tem a situação particular. Então, mas o que a gente leva em consideração? A capacidade de dedicação versus a capacidade de execução nada mais é do que quem está, de fato, full time no negócio, está tomando mais risco. Esse é o ponto. E, por consequência, merece mais equity, porque está tomando mais risco. Então, isso é uma situação muito simples. Estou simplificando ao máximo aqui para ficar bem claro, né, como é que a gente, né, enxerga as coisas. Por outro lado, quem está part-time, às vezes a gente tem startups early stage, né, que é o caso aqui, que são 3, 4 fundadores. Na aceleração, a gente tem um empreendedor, às vezes full-time, e os outros 2, 3 part-time. É ideal? Claro que não. O ideal é todo mundo full-time, né? E segurando, inclusive, às vezes o próprio Prolabore para sobrar mais grana do investimento para a startup poder transformar, que é onde o investidor quer que a grana seja utilizada. Então, isso é muito importante né, da startup, da equipe de fundadores ter maturidade para atacar esse ponto, porque às vezes são pontos desconfortáveis de conversar. Isso é que é a grande questão. E a aceleradora, ela não se priva de discutir esses pontos. A gente vai questionar, vai perguntar e vai tentar deixar tudo o mais claro possível. Tem um outro ponto, né, que são mudanças, às vezes, que acontecem dentro da trajetória de qualquer um, né, mudanças não planejadas, que a gente estamos em plena pandemia ainda, e isso é uma mudança. Quer dizer, muitas pessoas se viram talvez obrigadas a voltar para o mercado de trabalho, parar de empreender, então isso é uma coisa que, né, o que acontece se um sócio sair, né? O que acontece, né, se tudo der errado, né? Então a gente tem o famoso acordo de sócios, né, que é vamos discutir aqui, se tudo der certo, né, o Felipe quer, sei lá, o Felipe quer levar a startup pro IPO, né, na Nasdaq, e o Bernardo quer surfar nas Bahamas. E aqui não tem juízo de valor nenhum, até isso é uma coisa que está alinhada até diretamente no sucesso da startup. Tudo bem, discutir o sucesso né, o Vitor já falou aí que quer surfar, depois vocês, né, e se for surfar, né, Vitor, comprar foto no Surf Mappers. E o acordo de sócios é muito mais complicado né, da gente estabelecer se tudo der errado, né? E além disso tudo der errado, né, quem faz o quê? Divisão de responsabilidades, a dedicação de tempo de cada um e a visão de futuro para o negócio, né? Casamento das agendas. Quer dizer, o que vamos, né? Qual é a visão de futuro do Felipe se esse negócio der certo? O Felipe quer fazer o IPO, o Vitor aí quer surfar nas Bahamas, então beleza. Então provavelmente lá na frente o Vitor talvez queira sair do negócio, ele tem que ter uma estratégia para ele sair e lá na frente o Felipe pode assumir ou como CEO ou como, né, ou talvez um membro do conselho, aí tem que ver né, isso na frente se decide, mas isso não precisa estar não precisa estar em contrato, né? Isso pode ser formalizado por e-mail, esse combinado entre vocês e a gente, né, sempre reforça e incentiva que a startup tenha essas conversas difíceis no início. Porque se ela for difícil no início, vocês não imaginam o quão mais difícil ela é lá no final, né, quando tudo dá errado, quando tudo dá certo e tem a chance de dar errado porque a startup não teve essa conversa no timing certo. E aí tem muitas, né, acho que tem muita também
fantasia, talvez, da pessoa quando empreende, da pessoa ter um cargo de CEO, de CMO, de CTO. Isso é charmoso, né? Isso é uma coisa que a gente sabe que é muito, às vezes acaba sendo, né, um objeto de vaidade ou de desejo das pessoas. E aí vão fazendo juízo de valor, isso vai da maturidade de cada um também, mas isso, por incrível que pareça, às vezes ajuda. Sabe por quê? Porque nos ajuda, se a gente está falando com a pessoa que está CEO, nos ajuda a identificar pelo que aquela pessoa é responsável. Se a gente precisa, daqui a pouco, precisamos fazer precisamos aprofundar aqui nessa startup o processo de marketing e vendas. Se eu estiver falando com a pessoa, né, o CMO, ou sei lá, ou o diretor de vendas, etc., não tem problema, a nomenclatura ajuda na comunicação dos cargos, né, na comunicação que a pessoa faz, isso às vezes te acelera também tu entender o que aquela pessoa faz na startup. No início, tudo que a gente puder economizar tempo, né, de comunicação, melhor. Então, por mais que se tenha, às vezes, esse pé atrás com a questão, sou o CEO, mas não tem nenhuma pessoa abaixo de mim. Sim, a gente sabe, todo mundo, todo CEO de startup, na verdade, ele é um PPTO, né, ele é pau por toda obra. Assim como o CTO também, assim como o CMO, não tem, a gente sabe que isso aí, né, empreendedor raiz não tem muito essa frescura. Mas a questão dos cargos, às vezes, ajuda justamente a gente entender quem que faz o quê. E isso também já nos ajuda até a provocar esse tipo de discussão. Quem é o CEO? Quem é a liderança desse negócio? Isso ajuda. E aí, né, uma outra boa prática que a gente identificou é que vocês, né, é uma boa prática criar vesting para os fundadores. Eu vou explicar por quê. E o plano de stock option, obviamente, para colaboradores-chave. Quer dizer, vocês devem estar vendo, né, se vocês são startups, empreendedores, que está super competitivo o mercado e que está super difícil de contratar. Então, cara, precisamos ter coisas, né, atraentes, né, para de fato, para então, não só atrair, mas reter talentos, né? Então, os stock options para colaboradores-chave, fazer eles participarem do sucesso do negócio. E o vesting para os fundadores, eu vou explicar um pouco mais, mas o vesting nada mais é do que né, a cláusula da pessoa vestir, entre aspas, a participação, né? Tendo um período ali que ela vai, né, um período de cliff, que a gente chama, né, que se ela sair antes de determinado tempo, ela vai sair sem nada, e se ela passar determinado tempo, né, se dedicando full time para a startup, ela começa a vestir a participação de acordo com o tempo, aí tem lá, né, pode fazer uma régua aí de conforme a coisa vai evoluindo. E o plano de stock options, para quem não sabe, né, é basicamente né, reservar um percentual da sociedade para destinar para colaboradores, né? Então, basicamente, os colaboradores viram sócios, né? Aí as histórias que a gente conta nesses casos, né? Do vesting, por exemplo, veste para os fundadores. Caso né? A startup CTO decidiu sair. O CTO estava num belo dia, estava dedicado para a startup, full time, foi assaltado, já estava cogitando né, visitar a namorada, enfim, em outro país, e acontece, pessoal. Isso é uma coisa que não dá para a gente, né? E aí o cara, não, eu quero sair, mas o cara tinha veste. E o cara tinha veste, ainda não tinha cumprido, ou tinha, não me lembro agora se ele já tinha cumprido ou não tinha cumprido no período de cliff, mas o que acontece é que essa cláusula deixou muito mais harmoniosa a saída dele. Quer dizer, já estava combinado, já estava dito ali que se ele saísse antes de 12 meses, mesmo sendo fundador, ele saia sem nada. Se ele sair depois de 12 meses, sei lá, no 13º mês, ele sai com, sei lá, com 0,5%. Pô, acabou, não tem discussão, tá dito, combinado, não saiu caro. Nesse caso, a startup obviamente perdeu o CTO, que não é desejável, mas pelo menos perdeu da forma menos traumática possível. A gente tem um segundo caso que uma startup, um fundador de uma startup não queria sair de uma corporação, e aí esse cara tinha uma participação relevante, né? Eles eram 4 fundadores, cada um tinha 25%. Tínhamos um fundador que não queria se dedicar full time, os outros 3 full time não queria sair de corporação e estava com um quarto do negócio. Um baita pepino que tivemos que ajudar a startup a resolver, a recomprar a participação e etc. E tivemos no terceiro caso a retirada de um sócio, que a gente teve que também, uma startup que também eram 3 fundadores, cada um tinha 33%, e um dos sócios tinha que, pela visão dos outros 2 fundadores, ele não tinha condições de levar a startup para uma próxima fase, depois de uma aceleração, né, entrar numa fase de aceleração, e a gente, né, alinhavou ali uma questão para a retirada desse sócio, em que todo mundo saiu, né, ninguém saiu obrigado, ninguém saiu chateado, foi uma coisa super fair, né, para todo mundo. Essa startup depois veio a ganhar, que a gente chama, né, porque essa startup ela captou uma rodada de investimento depois com o fundo, em que o critério quase que de desempate entre essa startup e uma outra foi o quê? O cap table.
cap table dessa startup que a gente ajudou a retirar o sócio de uma forma fair, de uma forma justa, acabou desempatando a disputa por um deal. Vejam como isso, né, teve ganhos aí percebidos pela startup, ganhos percebidos não, ganhos, né, reais, concretos para a startup, isso é muito importante. E a parte de gestão, pessoal, né, a parte de pessoas, né, a máquina de contratação, né, se tivesse que ter uma terceira engrenagem, que com certeza seria essa, seria uma máquina de contratação, porque vocês vão sempre precisar estar contratando, ir atrás de gente boa, negócio, né, startup né, é um people business, né, então que tem que ter gente muito boa, muito capacitada, e talentos talvez a área mais desafiadora aí que tenha atualmente, né, para startup operar. Então, além da parte de finanças, né, de métricas e a própria estrutura de crescimento do SaaS, do marketplace, elas são, né, já tem algum tipo de playbook nesse sentido. Mas as nossas lições em cima disso, né, é que talvez seja chovendo molhado para vocês, que indicação é o canal que mais funciona para contratações? Empresa júnior, a IESEC, os primeiros colaboradores das startups, além de ser o cerne da cultura, né, que quando a cultura começa já a transbordar para a empresa, né, para a startup, ela vai, os primeiros colaboradores são sempre o catalisador, são sempre os catalisadores dessa cultura, então, ou seja, são contratações muito importantes e que essas contratações certamente vão gerar outras se vocês fizerem bem feitas, então invista energia na contratação dos primeiros e na indicação geralmente é o canal mais quente. A questão das finanças, o fluxo de caixa, runway, é muito importante. Para quem não sabe, o runway é o tempo que a startup tem até o dinheiro acabar. Então, exercício rápido aqui, conta de papel de pão. Se a startup fatura 10 mil reais por mês e ela gasta 30 mil reais por mês, ela está queimando 20 mil reais por mês, certo? Se a startup pegou 200 mil reais com o wall, ela tem, na média, aí, 10 meses para poder operar. 10 meses para poder operar, se a receita, obviamente, né, fazendo o que nem eu falei, conta de papel de pão, se a receita não crescer, né? Obviamente a gente quer que a receita cresça, mas esse é só um cálculo de tudo errado, né? Boa parte das coisas derem errado, a startup tem 10 meses. Por que isso? Porque esse é o tempo que vocês vão ter de ou levantar uma próxima rodada, ou é o tempo que vocês têm de validar o modelo de negócio, ou de pelo menos break-even, certo? Então isso é muito importante, cuidar do running, não deixar o dinheiro acabar, senão acaba a startup. E comecem simples, né? Não precisa ser uma coisa muito complexa. Uma planilha de Excel, no início, funciona, tanto para métricas quanto para finanças, né? Questão de métricas, eu não vou entrar tanto no detalhe aqui, mas métricas para SaaS são bem conhecidas já, MRR, Churn, né? Quando a startup estiver mais madura, o LTV, CAC, né? Custo de aquisição de clientes. Então, isso, e né, para o marketplace, principalmente, né, número de transações, né, volume de usuários, né, monthly active users, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. Lado da oferta, né, inventário no marketplace também a qualidade do inventário, né, super relevante, indicador muito estratégico. Avançando aqui, pessoal, tá? Eu vou deixar um tempinho aí no final para a gente poder debater, poder, né, ter um Q&A, né, um perguntas e respostas aí. A gente tem como eu comentei no início, né, a gente tem essa metodologia da UOL, que é uma metodologia que não trata as coisas, né, por silos, né, ou separadas. Então a gente vai trabalhando nisso desde o diagnóstico com a startup até o dia a dia, né, as cadências que a gente tem, né, eu tenho reunião semanal, quinzenal ou mensal com todas as startups que estão em aceleração. Então é uma agenda bem corrida, mas é uma agenda que com a metodologia também nos ajuda a direcionar a conversa. Então nesse sentido a gente começa fazendo um monte de pergunta para a startup, né? Qual é o nosso segmento de mercado, né? E isso tudo começa por mercado, bem importante. Apesar de ser product market fit, né, em termos de ordem, né, vocês podem, só para fazer uma provocação, dizer market product, né? Porque primeiro vem quem que a gente quer resolver o problema, qual é o nosso segmento, se a gente tem um nicho claro, né? Se a gente conhece o dia a dia desse cliente, né? O que ele tem que fazer, é um B2C, é um B2B? Se é um B2B, certamente tem um job to be done, né? Muito, muito claro. Se é um B2C, às vezes é um pouco mais uma questão mais comportamental, às vezes é uma questão mais cultural, de consumo, enfim, às vezes é um pouco mais difuso, né, não é matemático de entender esse job to be done, às vezes, né, é profundo. E aí, quais que são as alternativas que esse cliente tem, quais que são as motivações dele em buscar soluções. Isso é uma parte, né, de mercado que a gente busca levantar com a startup, para que a gente consiga fazer a reflexão do outro lado, de produto, né, proposta de valor. Qual é a dor que o nosso produto consegue resolver?
E por mais básicas que essas questões possam parecer, as startups muitas vezes não sabem responder, ou elas acham que sabem responder, mas não têm o quê? Evidência para responder, né? E isso é muito importante, vocês irem atrás não só das pensar nas perguntas, mas o que eu tenho de resposta aqui e o que eu tenho de evidência. O que eu tenho de evidência que esse é o meu cliente ideal, que esse é o meu perfil, que esse é o meu nicho? O que está te dizendo isso? Não precisa ser um número, não precisa ser, pode ser um indicador, uma coisa qualitativa, né? Então, é, então a gente precisa fazer essas perguntas, a gente faz as perguntas desde o diagnóstico para que a gente possa levantar os desafios da startup. No início, esse encaixe de mercado e produto, né? A gente sabe que a startup muitas vezes chega na UOL com um protótipo, às vezes um protótipo funcional, às vezes um protótipo que está, né, testável, mas sem tração, sem cliente pagante, total nível laboratório ainda. Então a gente sabe que no início a gente tem muita ideia, tem muita vontade e a gente sabe que tem pouca escala. Tudo que vocês forem fazer no início da startup não vai ter muita escala. Então isso tem um lado ruim, porque não vai ter escala, mas tem um lado bom, que é o aprendizado, que se a gente não estiver aprendendo no início, não está funcionando. Então a gente precisa testar as coisas justamente para gerar aprendizados para que a gente consiga, a gente vai saber como escalar com os aprendizados que a gente teve no início da trajetória da startup, quando ela estava lá no early stage. Formulário. Eu vou enviar um formulário para para esses 150. Formulário é uma coisa fria, uma coisa que a pessoa, às vezes, até vai querer responder o mais rápido possível. Realizar entrevistas com clientes é o caminho mais rápido para receber feedbacks, mas o melhor caminho para receber feedbacks talvez seja MVP, produto, né? A gente poder desenvolver landing page, poder desenvolver alguma coisa numa rede social para poder testar conceito, para poder testar copywriting, para poder testar um monte de coisas que se a gente perguntar para o cliente, para o potencial cliente, ele vai nos responder uma coisa, ele vai chegar na frente da tela, do celular, do notebook e vai fazer outra coisa. Isso é muito comum. Não é que a pessoa esteja mal intencionada com vocês, é que o ser humano é assim, o ser humano fala uma coisa e faz outra, é comum. Então, aqui duas historinhas legais, né? Por exemplo, nessa parte de encaixe de mercado e produto, a gente viu que um SaaS B2B self-service, o que eu quero dizer com isso? Né? Um SaaS B2B que, né, vende para a empresa, né? Um software como serviço que vende para a empresa, que é um self-service que não tem pessoa ligando e oferecendo produto, né? Não tem uma geração de conteúdo para gerar leads, né? E aí tem uma estrutura de inside sales, por exemplo. Não. É uma startup que faz marketing, coloca os clientes para testar, o cliente testa, gostou do trial, paga, né? Vai para uma esteirinha lá de trial e paga no final. Ela aumentou, dentro de um cliente, ela aumentou de 2 para 5 colaboradores top performance na área de vendas. É uma startup que atua com gamificação em vendas. Interessante, né? Isso quer dizer que a startup, dentro de um cliente, pelo menos, ela conseguiu gerar um resultado muito concreto. Vocês imaginam se vocês são uma empresa que vocês têm 2 vendedores e aí vocês agora, né, vendedores que performam super bem, e agora vocês não têm mais 2, vocês têm 5. Pô, isso aí para mim é um forte indicativo que a startup encontrou um perfil tem um cliente, né? Tem um perfil de cliente ali que ela conseguiu gerar esse valor, gerar esse ganho de produtividade, esse ganho, né, em termos de receita. Não necessariamente esse cliente vai ser o ideal, a startup precisa ter a evidência de que desse um cliente consegue para 5, consegue para 10, e para 50, e para 100, etc. Mas ela tem uma boa evidência de que esse aqui vale a pena a gente tentar e encontrar os padrões desse cliente para poder tentar depois, sim, algum tipo de escala. E uma outra startup que a gente gosta muito de contar uma historinha, que é uma startup que aí é um SaaS B2B também. Vocês vão ver muitos exemplos, tá? De SaaS B2B, porque eles são 60%, quase 70% do portfólio da UOL. Então, vocês vão ver muito exemplo de SaaS. E essa startup, essa segunda historinha, foi uma coisa sem querer que aconteceu. O servidor caiu, essa startup tinha lá, eu não me lembro agora quantos clientes, mas ela já passava de 100 clientes, e já era uma startup que não estava na ideia, já era uma startup que já tinha indícios de product market fit. Essa startup, um belo dia o servidor caiu, e sem a startup, né, programar nada, então a startup não avisou os clientes que ia passar por uma manutenção, etc. Então caiu com os clientes desavisados, os clientes foram tentar acessar o produto, não conseguiram, e os clientes ligavam para o escritório da startup, desculpa, desesperados, porque não conseguiam acessar o produto. Se o teu produto cai e ninguém fala nada, isso não é indício de product market fit, porque, né, você tem um negócio que ninguém está acessando, na verdade, que ninguém, né, apesar de você ter lá receita, talvez, ou ter até
usuários cadastrados, mas experimentem fazer isso um dia. Um belo dia desliguem o servidor, vê o que acontece. Não estou dizendo para vocês, não façam isso, por favor, não façam isso com os clientes, mas essa startup acabou passando por um teste bem interessante de retenção, né, de stickiness do produto, né? Então, sem querer, o servidor caiu e aí os clientes ligavam desesperados. A startup não tinha consciência de que estava gerando tanto valor para os clientes, assim, que os clientes estavam acessando tanto o produto. Então, isso foi uma história legal de que, né, a startup estava desenvolvendo algo que fazia sentido para esses clientes aí. Avançando aqui, né, no nosso framework, depois da gente validar esses primeiros cases, tá, de mercado e produto, né, e aí é bem importante isso. Mercado e produto são, digamos assim, é o primeiro ciclo de validação que a gente tem que cumprir. Criar case. Aumentei de 2 para 5 top performance de vendas. Ótimo. Como é que a gente faz agora para criar os primeiros 5 cases? Vamos trabalhar, vamos fazer um plano em cima disso, né? E isso aí tem que ir acontecendo, ou seja, vamos tentar, né, ir de 1 para 5, ir de 5 para 10, de 10 para 50, vamos ver o que a gente precisa fazer. A gente sempre está precisando multiplicar, a gente sempre está precisando, né, fazer vezes 2, vezes 3, vezes 5, a gente sempre está com essa mentalidade para ajudar a startup a crescer. E produto e canal, né, a gente vai precisar entender dentro do nosso mercado, onde está o nosso cliente e o nosso produto, né, se é um produto que a gente está vendendo no B2C ou no B2B, é uma coisa que a gente tem que entender para encaixar esse produto num canal. Porque não é o canal que vai se encaixar, o canal não vai se moldar o nosso produto. Essa é que é a grande lição aprendida aqui. Então, a gente precisa levar em consideração uma série de variáveis. É B2B ou B2C o nosso produto? Tem diferença. Levem em consideração o ticket médio que vocês estão fazendo. Levem em consideração o ciclo de venda, o custo de aquisição, o perfil do cliente. E sempre se questionem onde que vocês conseguem beber água limpa. Quer dizer, qual é a nossa forma? Isso é uma coisa que a startup tem que ter. Isso é vantagem competitiva, tá, pessoal? A startup que não consegue gerar leads de uma forma muito ninja, né? Uma forma muito única e que é essa estratégia de gerar leads é uma leads qualificados, né? É uma estratégia que é cada vez mais, daqui a pouco é mais difícil de copiar. É aí que a startup vai criar a barreira de entrada, vai começar a criar a barreira de entrada, e isso com certeza tem valor, né? Então, qual canal, né, que a gente vai testar primeiro? Então, a gente precisa, né, entender, e aí nesse sentido entender canal é muito importante. Tem um livro muito bom para isso chamado Traction, que é uma leitura de cabeceira, assim, quando a startup estiver no momento de testar o primeiro canal ou os 3 primeiros canais, ou se ela já tiver validado os 3 primeiros canais, quais são os próximos, sei lá, 5, 10 canais que ela vai organizar os testes, né? Então, esse livro Traction é bem recomendado para isso. Ele tem um framework também bem bom, chamado Bullseye Framework, que te ajuda a estruturar esses testes, né? Então, e aí tem quem já leu o Peter Thiel eu gosto muito dele, né? Um dos fundadores do PayPal, que o cara tem uma Power Law, né, dos investimentos, ele também tem a Power Law da distribuição, né, que é sobre canal. Então, vocês veem ali que o canal 1, né, o primeiro canal, na verdade, ele vai ser 70% ou mais da geração de demanda do negócio. E isso é uma verdade, tá? A gente vê nas startups que validam o primeiro e depois os três próximos, os 10 próximos canais, que a startup ela vai demorar para testar uma série de canais, mas ela vai ter um canal que vai gerar pelo menos 70% da demanda. E você sempre tem que ter um canal desafiante. O que eu quero dizer com isso? Vocês têm o canal lá que gera... no início talvez não seja exatamente assim. A startup vai ser configurada nessa lei, mas até vocês entenderem qual é esse canal que vai gerar 70% de leads, né, de conversão, sempre tem um canal desafiante. Esse meu canal aqui está gerando 30% de conversão e ele está funcionando dessa forma. Vocês têm que olhar para duas frentes. A primeira é, nesse primeiro canal aqui, como é que eu faço ele ficar mais eficiente? Quer dizer, se ele está me gerando 30%, como é que eu faço ele gerar 40%? E numa segunda frente, que canal que eu vou testar que pode me gerar mais de 30% de conversão. Então, sempre tenham
visão de eficiência para o primeiro canal, né, para o canal que está em operação, e visão de desafio para o segundo canal, para vocês poderem tirar o que eles têm de melhor. E aqui, nesse sentido, eu gosto muito desse espectro, né, que chama esse intervalo aqui, né, que é faz muito sentido para você entender onde é que o produto de vocês está posicionado. Né? O ARPU, que a gente chama, né, que é o Average Revenue Per User, né, o famoso ticket médio, né, a gente tem o ticket médio baixo bem para a esquerda e o ticket médio alto bem para a direita. Então, a gente vai de aquisição B2C, SEO, aquisição com o CAC baixo, WhatsApp, Facebook agora, né, a gente tem o WhatsApp, isso eu estou dizendo no early stage, tá, pessoal? Não quando o Facebook comprou o WhatsApp por 16 bilhões de dólares, e aí, né, a gente vê propaganda do WhatsApp, do TikTok, em TV aberta, né? Não é isso. Essas aí já não são mais startups, já são empresas, né, de tecnologia, né, gigantescas. Mas no early stage, né, eles tiveram que fazer muito isso, muito SEO, muito viral, né? Então, o WhatsApp, o Facebook lá no início tiveram muitas ações nesse sentido, né? O MailChimp, por exemplo, outra ferramenta de e-mail marketing que sempre tem o logozinho, quem usa a versão gratuita do MailChimp sempre vai enviar um e-mail com o logo do MailChimp, use o MailChimp de graça, então, pô, olha o tamanho de base de usuários que esses caras têm, os caras disparam e-mails para o mundo todo, certamente eles têm um custo de aquisição aí por isso muito baixo na versão paga, que depois, obviamente, tem como também converter para a versão paga, para a versão gratuita para a versão paga. Então, tu vai ter, né, o HubSpot, a Zendesk, que já tem aí aquela parte que a gente entende mais do SaaS ali, né, de fazer conteúdo, né, para ranquear o conteúdo, para tu pegar o cliente que está mais preparado para comprar naquela esteira de compra e que ele já vem mais preparado para a tua equipe de vendas. A tua equipe de vendas pega o telefone ou pega um e-mail, pega um WhatsApp, já consegue falar com o cliente, já consegue converter e aí reduzir esse ciclo de venda, ou até mesmo enterprise sales, né, que tu tem daí vender para banco, vender para instituição de educação, etc. Então, tickets altos também te possibilitam ter um processo de vendas mais high touch, né? Então, eu já tinha falado antes, né, o mapeamento Bullseye, né, que é do livro Traction, acho que fica a dica aqui do livro, é muito bom. E priorizem esse canal aí que tem um potencial de gerar 70%, 80% desses leads para vocês, tá? Uma das coisas que é muito, muito desafiadora de testar no early stage é o copywriting, né? O que eu quero dizer com isso, né? Daqui a pouco tu vai fazer né, tu tem uma plataforma de gestão de, vamos lá, um e-mail marketing, né? Quer dizer, às vezes tu coloca um copyright, quer dizer, e-mail marketing para pequenas empresas, isso não converte. E às vezes o mesmo anúncio, né, ou a mesma campanha, tu coloca e-mail marketing para o pequeno varejo. Aí de repente tu nicha melhor, pum, acerta, né? Começa a vir um monte de lead. Isso é complicado de testar realmente, né? Testar as palavras e testar, né? E às vezes vocês têm que fazer um pouco dessa gestão, assim, dos testes, dos aprendizados, né? Então, busquem isolar as variáveis. Nesse caso, eu isolei a variável, eu mantive a variável, por exemplo, da imagem, né? Da arte, né? Mas a gente mudou o copyright, mudou ou o call to action, enfim, né? Então, tentem isolar coisas específicas para vocês testarem e ver o que está funcionando ou não. E não adianta, pessoal, canal é teste. Canal é teste, disciplina, e é volume de experimentos também. Aqui duas historinhas, né? Uma startup que estava, um SaaS B2B low ticket, que estava, né, ticket baixo, estava vendendo, colocou o produto no Facebook para vender. Era um canal que estava trazendo algum retorno, mas depois que ela colocou no WhatsApp, o WhatsApp se tornou o canal, né, trazendo 70%, 80% dos leads. E ela começou a fazer campanhas no WhatsApp com listas e funcionou super bem. A startup achou o seu canal. E esse outro SaaS B2B middle ticket, é um ticket mais intermediário, não é aquele ticket altíssimo, mas também não é um ticket B2C, é um ticket intermediário. Iniciou vendendo porta a porta, que não é escalável, mas é um processo que traz muito aprendizado. E aí, com esses aprendizados, ela conseguiu construir eu entendi o que o meu cliente tem de desafio, eu entendi o que ele me fala quando eu vou lá tomar cafezinho com ele. Ele está precisando desse tipo de conteúdo, eu vou construir esse conteúdo. E aí ela escalou a geração de demanda com conteúdo, com blog, e depois conseguia trazer esses leads aí já aquecidos com um bom ICP, né? Com fit, né? Com o ICP que a gente diz, né? O Ideal Customer Profile, startup que conseguiu gerar leads
qualificados, né? E isso é o desejável, né? A gente não só gerar volume, gerar qualidade no início é muito importante. Então, façam essas coisas que não escalam no início. E aí a gente indo para modelo de negócio, de novo, né? Reforço, a gente sempre tem que estar olhando para validar toda essa engrenagem de uma forma, né, paralela, tudo ao mesmo tempo, né? Para a gente poder, por exemplo, aí o exercício que eu quero fazer para vocês é o seguinte: se vocês têm um marketplace, por exemplo, que é um marketplace que talvez, vamos supor que seja um marketplace B2C, e que é um marketplace B2C que a gente está buscando validar em um modelo de negócio que a gente vai vender um serviço, vamos dizer, vamos vender bronzeamento artificial. E vamos fazer, né, a conexão, né, das estéticas e vamos adquirir os usuários, as estéticas estão lá, a gente tem a nossa base de estéticas e vamos vender um bronzeamento artificial por 300, 400 reais. Para um ticket médio B2C, e aí depende muito do canal que a gente talvez vá divulgar esse tipo de produto, que pode ser um produto, um serviço que tem um valor percebido, um valor agregado mais alto. Tem uma startup nossa aqui, a Cortege, não sei se a Carol está aí nos assistindo, mas a Cortege é um marketplace de serviços funerários, por exemplo. A gente testou, e é um mercado super diferente, um mercado super, né, desafiador, e que a gente testou, por exemplo, marketplace B2C para ticket médio de R$2.000. E não funcionou o Tech Touch. Então, quer dizer, é muito, né, o canal, esse encaixe de canal e modelo, ele depende muito, né, de qual agregação de valor que a gente tem, e é isso que a gente está investigando, né, na Cortege, que a gente consegue entregar de experiência melhor. No caso do exemplo da clínica de estética, né, do marketplace de bronzeamento artificial, pô, daqui a pouco é mais fácil tu ter, né, e tu achar aquilo, e não é um ticket médio tão alto, daqui a pouco tu consegue fazer uma divulgação mais escalável, né, encaixar num Facebook Ads, num Google Ads, né, e tu consegue talvez ter uma aquisição em que o ticket médio, talvez tu nichar num determinado perfil, tu consiga ter essa, né, a pessoa não vai precisar ficar buscando um monte de estéticas, ela vai contar com os reviews, sei lá, esses tipos de testes que a gente tem que fazer e sempre refletir e retomar o tempo que a pessoa gasta para buscar determinada solução, o tempo que vocês economizam, o dinheiro, às vezes, que ela, né, precisa se deslocar, não precisa se deslocar para achar a solução, eficácia e eficiência. Então, assim, a questão do modelo, ela é muito ancorada no valor que o negócio... O meu negócio custa R$100 para produzir. Vende por 200? Não necessariamente, né? Se tu gera, e aí a reflexão que a gente faz com as startups muitas vezes é uma reflexão, né, em cima do quanto que elas geram de benefício para os clientes, antes de pensar em custo, tá? Então, para a gente pensar em modelo, né, de negócio, né, a gente leva em consideração daí pricing, obviamente, né, quais são as unidades de cobrança, às vezes a startup vai cobrar por usuário, vai cobrar por gigabyte, vai cobrar por features, né? E aí o SaaS principalmente, né, que faz esses planos, né, o empacotamento do produto, né, que é muito que é muito importante, né? Eu vou contar uma historinha depois sobre o empacotamento, mas a grande questão é ter o plano, né, o plano para um usuário, o plano para 3 usuários, para mais de 10 usuários, por exemplo, né? Então basicamente isso que é empacotar o produto. Se vocês forem lembrar talvez das vendas de software lá atrás, né? O software era empacotado, né? O software vinha num CD, né? Enfim, para a gente instalar. Isso que é o bundling que a gente chama, né? Então, entender o ticket médio é muito fundamental. Tentem projetar o que vocês vão ter de estrutura, quer dizer, projetar a estrutura para, né, para adquirir, converter e reter os clientes. Se vocês vão precisar de uma estrutura muito forte de relacionamento com o mercado, de vendas e depois de suporte, customer success e eu não vou conseguir talvez a tanta escala, vocês talvez estejam falando do ticket médio mais B2B, né, um ticket médio alto, bom, talvez vocês tenham que ter uma estrutura realmente que justifique cobrar R$2.000, R$3.000 por mês de um cliente. Tudo bem, faz parte, mas aí vocês têm que entender se é esse o perfil ou se é um perfil de, né, Netflix, Spotify da vida que vai ter lá R$16, R$17, R$29 por usuário, né, por conta. Então, é isso que tem que entender. E medir a aceitação, obviamente, dentro do processo de venda, né?
tendo alguma objeção em relação ao preço, né? O cliente negocia, o cliente está, né? Como é que está indo o ciclo de venda e a taxa de conversão de vocês, né? A gente fala, né, que quando a startup consegue fazer as primeiras vendas, a gente sempre pergunta, teve algum tipo de fricção? Ele tentou negociar, teve algum tipo, né? Porque se o cliente chega e compra e aceita, talvez a gente até esteja cobrando muito barato. E geralmente a startup cobra muito barato no início. A gente pode fazer aumentos de preço sem interferir muito na demanda. E aqui a gente tem um caso, né, um SaaS B2B também, ticket intermediário, que basicamente com os aprendizados do início da startup, né, quando ela chegou ali para depois de acho que depois de 10 clientes utilizando, ela conseguiu segmentar bem o plano por usuários e tamanho de cliente, né? Então a startup nesse caso é uma agrotech. Ela segmentou pelo número de usuários, que significa se a fazenda tem só o dono, se a fazenda tem colaboradores, funcionários, quer dizer que ela é maior, né? Então, e o cliente pode comprar planos extras. Eu quero comprar esse plano aqui, né, de três usuários, mas eu vou precisar, e eu sei que tem 10 hectares, mas eu vou precisar de 20 hectares, então é só fazer né, a startup tinha lá o modelo que o cliente podia, né, o lead podia simular ali o quanto de hectares que ele queria. E isso funciona bem, né? Isso vai funcionar nas exceções que não cabem na regra, né? Uma outra startup que a gente investiu, ela tinha um ticket médio de R$ 350 e ela vendia um software financeiro. E ela não conseguia vender, não conseguia tracionar. Quando ela mudou o preço para 750, né, o ticket médio, ela começou a vender. Então, preço, modelo de negócio também comunica valor. Quando é às vezes uma área muito sensível, por exemplo. E aqui, pessoal, só para a gente encerrar, a gente está se aproximando do final já, se o modelo de negócio você está encaixando no mercado. E aí a gente precisa tentar fazer uma análise mais estratégica de posicionamento, onde é que a startup está posicionada em termos de preço, em termos das funcionalidades dos concorrentes, perfil de cliente, e ver se a startup está crescendo mês a mês. O indicador, né, e aí a gente vai acompanhando isso, né, dentro do programa de aceleração, que é mês a mês, a startup está crescendo ou não? Se ela está crescendo mês a mês, porque talvez a gente tenha encontrado alguma coisa especial. Se ela não está crescendo, é muito provavelmente que a gente não conseguiu ainda definir bem um dos 4 quadrantes de mercado, porque a engrenagem de fundadores tem que estar rodando, né, a de gestão, de governança, tem que estar rodando em paralelo, mas a engrenagem de go-to-market tem alguma coisa que está emperrada ainda, que a gente tem que, né, azeitar, destravar. E aqui, né, a gente tem uma espécie de ideia de onde é que nós estamos posicionados. Quer dizer, nós somos uma startup que vai focar nos clientes, né, de repente, nos que são as baleias, né, quer dizer, a gente vai ter ticket médio muito alto e poucos clientes, ou nós vamos, né, fazer uma estratégia diferente. Aqui nós vamos ter muitos clientes, mas um ticket médio baixo, ticket médio aí de $100 ali, vão caçar os ratinhos, né? E nesse meio tempo tem os coelhos, tem os veados ali e o elefante, por exemplo, né? Então, que tipo de perfil de cliente que a gente tem? E aí a gente pode posicionar nessa startup, daqui a pouco, se a gente tiver uma startup que está, né, caçando os elefantes, a gente não precisa competir necessariamente com as que estão caçando baleias, mas a gente está se posicionando e está vendo estrategicamente que é ali que a gente vai, aquela lacuna que está precisando, que dá para se posicionar. Tem outras formas da gente analisar mercado, né? Matriz, né? Enfim, com quadrantes, enfim, tem outras formas, mas essa daqui é uma que dá para entender, pelo menos, né, pelo perfil de cliente, pelo ticket médio. Isso ajuda já a vocês entenderem se o modelo de vocês está sendo encaixado, está sendo validado no mercado. Então, nesse sentido, né, e nesse último quadrante aqui, na verdade, a startup vai sentir que a engrenagem está girando e que o perfil de cliente vai ficando cada vez mais claro e que o produto está apresentando retenção e que, principalmente, né, a questão da indicação está funcionando. Quer dizer, aquela questão do canal de vendas sendo responsável por 80% dos leads também, isso começa a acontecer, isso começa a ficar evidente, isso começa a gerar essas evidências que a gente começa a observar nas startups que encaixam que conseguem encontrar esse primeiro ciclo de Product Market Fit, sendo representado principalmente por crescimento month over month, né? Mas
Se tu pegar o crescimento month over month, quer dizer, a startup está crescendo, há 6 meses está crescendo mês a mês, e tu for aprofundar a análise junto com os empreendedores, tu vai ver que ela tem indicação de cliente, o produto apresenta retenção, o perfil de cliente, tu pergunta para a startup, para o empreendedor, quem é o perfil, ela sabe te responder de uma forma bem objetiva, não enrola, e a gente sabe que a gente vê ali pelo menos às vezes o canal de venda não tem um canal por 80%, isso aí às vezes está em construção, porque canal nem sempre é muito fácil de validar, mas, pô, daqui a pouco tem um canal ali que sim, está trazendo metade dos leads, pelo menos. Isso já mostra que ele tem o potencial de ser esse canal, né, esse canal majoritário aí da startup. E aí a gente tem um caso aqui, uma historinha de um SaaS B2B também, de ticket intermediário, que a startup entrou na aceleradora com, se não me engano, com 10 clientes, hoje ela deve estar já com mais de 100, mas que no início os clientes indicavam o produto para outros clientes e 90% da base atual veio de indicação. E isso é muito positivo, porque isso representa, além de representar um CAC baixo, né, ela não teve, né, custo de aquisição, isso não, a startup ainda aumentou o preço, ela iniciou conosco na aceleração cobrando um valor X, a gente passou o valor, né, aumentou, acho que quase 2 vezes o preço, e os clientes continuaram comprando, e os empreendedores começaram também a ficar conhecidos em publicações mais setoriais, né? Os clientes vinham falar com eles, a gente viu vocês na matéria de tal lugar, na publicação tal, viu o conteúdo de vocês, o conteúdo deles estava ficando também conhecido, tu tem indicação de clientes, tu tem 90% da base atual vindo de indicação, tu tem os clientes não reclamando da questão do aumento, não do aumento, mas os clientes que já pagavam o valor continuavam pagando mesmo, mas para novos clientes não se refletiu, não teve fricção no preço. O perfil de cliente também estava ficando claro, quer dizer, essa startup tinha fortes indícios de product market fit. Pessoal, para terminar, eu sei que eu já falei bastante, eu quero ouvir vocês também e a gente poder bater uns 10, 15 minutos, né, de conversa. Não existe fórmula mágica, tá, para Product Market Fit, mas tem um foco, um direcionamento na execução, que é justamente o que esse framework busca oferecer, ajuda, né? Desenhar as hipóteses, né? A aceleradora ela busca muito trabalhar isso, nem sempre é fácil, porque a validação, né, um processo complexo, mas a gente tem que ser, sim, obsessivo com o experimento. A gente precisa testar e, né, que a gente não tem essa previsibilidade, né? A gente não tem ainda, não entende como é que vão funcionar as variáveis do negócio. Então, a gente precisa testar. E, de novo, né, formulário, a chance da gente se enganar é grande, em entrevistas a chance de se enganar é um pouco menor, mas ainda há chance. E o principal ainda, e MVP assim, ele vai dar, às vezes, alguns indícios de que é por ali o caminho, mas, de novo, a gente tem que ser profundo nesse processo de validação e tem que, né, chegar nos porquês. A gente entendeu que leva tempo também, um ciclo inteiro de Product Market Fit, às vezes leva 6 a 8 mil hipóteses testadas. É um cálculo, não é um cálculo estatístico, tá? Mas a gente tem alguns benchmarks aqui do portfólio que dizem que pode ser isso mesmo. Eu fui competente, achei com 1.000, Felipe. Achei Product Market Fit com 1.000 hipóteses. Bom, foi super competente realmente na execução e certamente executou não só muito bem, mas muito rápido, que é ótimo, né? Quanto menor, né? Vamos trabalhar para a gente diminuir essa média aqui, inclusive, dentro do portfólio. A gente pode encontrar o Product Market Fit, né, uma vez, depois que tu encontra esse primeiro ciclo, né, a gente conseguiu chegar a 10 mil reais de receita, vamos dizer que é um milestone bem claro dentro da startup, aí a startup precisa sair de 10 para 50, nesse meio tempo ela tem alguns milestones intermediários, né, de receita mensal, ela vai precisar passar por 20, depois ela vai dobrar, chegar até 50, mas entre esses 10 mil reais de receita e os 50 mil reais de receita, é muito grande o número de startups que vai para o brejo. Então, tu pode sim achar esse primeiro ciclo de validação, deu o primeiro sprint, parece que encaixou, tu vai tentar achar mais mercado, tu vai tentar desenvolver mais produto, mais feature, vai tentar verticalizar a solução para um perfil de cliente específico, vai tentar encontrar novos perfis de clientes, né, diferentes, e vai ter dificuldade, às vezes acontece. Então é um ciclo, tem que continuar procurando, tem que continuar testando e validando as hipóteses, mesmo quando a startup já está num nível de receita confortável. Product Market Fit é um termômetro, ele não é tu tem ou tu não tem. Tu pode estar chegando perto de atingiu, depois
tu já tá longe, tu tá mais perto de atingir de novo, mas tu aumentou um pouco a barra, então tu vai, né, tu tá sempre, tô esquentando, tô esfriando, aí por aqui não é, então não é uma coisa binária, é uma coisa, né, é uma escala, uma graduação, é um termômetro que a gente chama, né? E, desculpa que meu mouse tá meio estranho aqui, tá meio rebelde, mas, por último, para tirar essa temperatura, né, combinem diferentes níveis de análise. Análise qualitativa, né, vejam se está rolando indicação, vejam se os clientes estão de fato indicando, se os clientes estão satisfeitos, se os clientes comentam positivamente, reviews, algumas coisas nesse sentido, se tem coisas espontâneas, orgânicas acontecendo, positivas ou negativas. Quantitativa, taxa de conversão, taxa de retenção, upsell, cross-sell, né? Tudo isso é quantitativo e intuitivo também. Estou sentindo que estou sentindo que esse é o perfil de cliente aqui porque eu tenho algum, né? Eu já testei aquele não deu, já testei aquele outro não deu. Parece que não sei se, né? Não tenho qualitativamente ou quantitativamente muitos indícios, mas eu acho que é ali. Não tem problema, dá para seguir intuição também, desde que vocês consigam colocar isso em plano de hipótese, em plano de teste e vão para o mercado testar. E, obviamente, né, nesse sentido, a aceleradora ajuda bastante. Pelo menos a aceleradora não atrapalha, a gente tem esse mantra também. Então, quero abrir, pessoal, quero agradecer, né, antes da gente abrir para bate-papo aí, quero agradecer o tempo aí de vocês, né, eu espero que ninguém esteja aqui obrigado, né, porque eu espero que estejam aqui porque querem e porque tem estejam com desafios sendo, né, vivenciados na startup, na operação de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar ou dar alguma luz ou contar alguma história que tenha caído alguma ficha, né, dado algum estalo para vocês. E não poderia deixar de reforçar, né, que a UOL está com o BET 20, 20º BET, né, estamos chegando, né, já ultrapassamos a maioridade, estamos chegando à maioridade universal, né, que é 21, né, estamos no BET 20, as inscrições estão abertas para o BET 20 oficialmente, dentro desse evento. Vocês podem saber mais aí no site da UOL, que é um site bem fácil de acessar, uol.ac. A gente refez o site, inclusive, né? O site está com uma cara mais clean, está com uma cara mais moderna, está com uma interface bem legal. Nos deem feedbacks também, se gostaram, se não gostaram. Uol.ac, tá? Vocês vão lá, tem um banner lá que já dá para saber mais sobre o processo de inscrição, como é que faz para a gente poder começar esse relacionamento. Sigam o no Instagram, que é o nosso principal canal, né, de conteúdo, @aceleradora. Vocês vão deixar aí o time da UOL muito feliz aí né, principalmente o Thiago, que cuida da comunicação, que posta bastante coisa por lá. A gente tem e aí a Isa, que está nos ajudando muito nessa parte, junto com a Nath. A gente está se relacionando com muitas comunidades atualmente, né, Brasil afora, comunidades startups. Então, eu anotei aqui para deixar de reforço isso também. Se quiserem que a gente leve esse conteúdo para mais comunidades, nos acionem, nos mandem mensagem lá no Insta mesmo, a gente responde. A Nath e a Isa já estão em relacionamento com várias comunidades também ao redor do Brasil, que a gente ajuda essas comunidades a divulgarem seus eventos dentro do Instagram da UOL. Felipe, estou com um evento lá que, queria muito que a UOL ajudasse, queria muito que a gente, né, pudesse ter uma força aí na divulgação. Cara, manda lá no Instagram da UOL, o Thiago gerencia tudo lá, ele vai poder dar uma mão, dar um help aí para vocês na divulgação, tá? Indicações. Sempre estamos atrás de boas startups para investir. Então, por favor, mandem as startups falarem com a gente, né? Pode ser pelo processo mesmo, se quiser falar por e-mail também funciona. O meu e-mail é felipe@uol.c, eu deixo aqui no chat. Geralmente a gente passa para a Júlia, que é a pessoa que cuida do relacionamento das startups, mas se vier de indicação, vocês podem ter certeza também que a gente vai dar a maior atenção possível, tá? Parei de falar um pouquinho, tá? Queria de novo agradecer aí, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. E eu ainda não vou abrir a minha cerveja aqui, eu tô na minha aguinha aqui. Mas quem quiser aí abrir uma cerveja, fazer um happy hour aí, tá convidado, tá? Tá permitido. E eu tô aqui também à disposição para responder dúvidas, tá? Então, fique à vontade para perguntar. Eu ia falar sobre isso também. Felipe, vou te fazer duas perguntinhas que apareceram aqui durante a tua fala. Vai lá. A Glaubênia perguntou: sou co-founder de uma startup de kombucha. Vocês olham para esse setor de indústria com foco no mercado saudável? Ah, legal. Quem é que perguntou, Nath? Desculpa, eu não entendi o nome. Glaubênia. Nossa, um nome diferente. Não consegui nem entender o nome. Deixa eu ver aqui se eu consigo recuperar para ver se para não pronunciar
eu pronunciar direto. Glaubene, direto, tá bom. Glauber. Glaubene, boa noite. A gente não investe em startups que são, assim, eu posso dizer produto físico, mas a gente tem algumas startups que a gente investe quando é mais hardware, quando é mais, tem um hardware e aí tem um software, né, envolvido junto, a gente investiu numa coleira de PET inteligente, só para citar exemplos. Coleira de PET inteligente, a gente, né, medidor inteligente de água. Quando tem hardware e software envolvido, sim. Aí, indústria 4.0, que é um setor que está bem também em alta, a gente investe, né, em startups que tem, às vezes, uma solução de precisão da indústria, tem um hardwarezinho lá para acoplar em algum tipo de equipamento, e aí tem um software para ajudar na, né, na coleta de dados, enfim. Então, nesse tipo de startup a gente investe. Uma startup de kombucha, né, uma indústria, na verdade, né, daí a gente, na nossa definição aqui, a gente não considera startup, tá? Mas tu pode chamar, obviamente, de startup, não tem problema nenhum, mas a gente não considera, para nossa tese de investimento, não é startup, uma pequena indústria, né, enfim, uma produção artesanal de kombucha, então é um mercado super quente, não deixa de ser, mercado de bem-estar, né, de mercado de alimentação saudável, então não deixa de ser um mercado super quente, né, a gente incentiva que tu continue a empreender nesse mercado, é um mercado que tem bastante potencial, mas a UOL não investe, isso não tem demérito nenhum, tá? A UOL não investe em várias coisas e várias coisas vão dar certo sem o investimento da UOL. Para nós a gente é muito, né, consciente disso. Então, a UOL é um tipo de investimento bem específico para tipos de negócio bem específicos, né? Negócios que são geralmente vinculados à tecnologia da informação, né? TI, software e algumas coisas de hardware. Não chega a ser muito recorrente, mas a gente às vezes olha. Acho que respondi. Perfeito. E aí, mais uma sobre investimento da UOL. O Bruno Daimon perguntou se a UOL faz aporte em empresa com apenas um fundador. Ótima pergunta, Bruno. Já fizemos. Não digo que a gente aprendeu bastante com isso, tá? A gente já fez aporte em empresa com apenas um fundador. A gente tem lições aprendidas sobre isso, não de arrependimento, muito pelo contrário, porque tudo é aprendizado, a gente entra no risco junto. Hoje eu te digo que é muito difícil isso acontecer. Porque a primeira venda que um empreendedor tem que fazer é, de fato, com um sócio. E aqui a gente não está falando de um sócio como a UOL, é um sócio que trabalhe junto com esse empreendedor, que consiga vender esse sonho, esse potencial. Nem sempre uma venda fácil, a gente sabe. Mas tem sido cada vez menos frequente aparecer startups com founders, né, com uma banda de um homem só ou de uma mulher só, né? E a gente incentiva que antes de procurar uma aceleradora, você busque um cofundador ou uma cofundadora. Porque é muito difícil, né? Dá para ir rápido sozinho, mas às vezes não dá para ir muito longe, assim. Então, assim, a gente sempre incentiva a startup a buscar um cofundador ou uma cofundadora justamente para dividir as questões né, da startup, essas questões estratégicas que são muito importantes serem discutidas. E braço, né? Preciso de braço para tocar o negócio. Então, acho que... e aí a gente reforça. Não precisa ser uma pessoa super, né? Não precisa ser... Pode ser uma pessoa com o mesmo background técnico que você? Pode ser. Desde que vocês tenham, talvez, aptidões diferentes, né? Perfil um pouco diferente, um perfil mais complementar, e que vocês saibam que cada um não vai ser... Se as duas pessoas forem de negócio, não vai ser só negócio que as duas vão fazer, vai ter que ter vai ter que ter a gestão de pessoas, vai ter que ter tecnologia, principalmente produto, que não pode ser gargalo. Se for o contrário, se for só founders, né, com expertise em tecnologia, não vai ter só a parte de tecnologia, vai ter a parte de marketing, vai ter a parte de vendas, vai ter a parte de pessoas. Então a gente incentiva né, vender primeiro para um sócio, para uma sócia operacional, né? Não aquele sócio que vai ficar, talvez, até pode ser um investidor anjo que de repente coloque uma grana e que fique mais como advisor, enfim, mas não é o ideal, eu acho, sabe? Eu acho que o ideal é você ter uma pessoa que pegue junto na operação e que aí, como o primeiro cheque, o primeiro investimento, ter uma aceleradora, um anjo, né? Enfim. Surgiu uma pergunta ali no chat, mais outras duas aqui. Vamos lá. A UOL já fez algum tipo de ação, tipo Tinder, para atrair co-founders para um negócio que vocês acharam super, super interessante e apresentaram para um founder? Ótima pergunta, Cláudio. Gostei muito dessa ideia. A gente já ajudou a organizar. A gente é mantenedor da Associação Gaúcha de Startups. A Associação Gaúcha de Startups tem um evento chamado Deu Match.
que é justamente isso. Então, eu já estou promovendo aqui o evento da GES. Assim, a gente gostaria muito de fazer, tá? Porque falta abraço. Na verdade, é essa que é a grande questão. Porque a equipe da UOL, apesar de... é super enxuta. A gente tem hoje 7 pessoas no time. Então, realmente, a gente não tem muito braço para fazer, para tocar ações nesse sentido. Mas aí a gente reforça a questão das comunidades. Se inserir nos eventos das comunidades, das startups, da tua região, de outras regiões, como agora tem muita coisa acontecendo online, para conhecer gente, tem mais possibilidades, mas também é mais complicado de fazer networking, né? Mas a gente incentiva que você busque aí esses eventos das comunidades startups, das associações locais, para que você possa conhecer pessoas que estão interessadas, talvez, né, no mesmo assunto que tu, né, no mesmo assunto que você, né, para não só para sair do gauchês aqui, mas porque isso realmente é muito importante essa parte aí, Claudio, que tu está comentando de, né, de co-founders se conhecerem, né? Eu acho que isso é muito, né, o Sebrae realiza diversas iniciativas também, tem muitos eventos do Sebrae que ele faz com esse intuito. Então, e no caso aqui da GS tem esse evento em particular que eu comentei que estava rolando presencialmente, eu não sei se eles estão organizando virtual, mas eu te sugiro ir por esse caminho aí. Top. Próxima. Tamires perguntou: quais os principais fatores que impactam negativamente na decisão da UOL em investir em alguma startup? Eu não sei se eu entendi, deixa eu ler de novo. Os principais fatores que impactam negativamente na decisão da UOL. Tá, eu acho que eu entendi. Então, assim, antes da UOL investir, o que pode, né, dar ruim, digamos assim, né? O que pode não ser tão positivo assim na nossa análise. Acho que a questão que o Bruno trouxe aí de ser um fundador solo não é uma questão negativa, né? Acho que questão negativa, né, é muito forte dizer, mas são sinais, é um semáforo, né, uma luz amarela. Um fundador solo é um sinal amarelo, tá? Então, assim, isso nos sinaliza que a startup talvez vá precisar de gente, é, vai precisar de co-founders, enfim, junto ali para operacionalizar. A questão de tecnologia, tá, Tamires, é bem importante. Tecnologia não pode ser gargalo, não pode. E a gente tem visto algumas startups chegando que não tem um fundador mais técnico, fundador desenvolvedor ou uma desenvolvedora. E, bom, isso aí é um desafio para todo mundo, sabe? Porque também a mão de obra mais técnica está super disputada, né? Os desenvolvedores, as desenvolvedoras estão super valorizados e não é nenhum, como é que é um mérito, né? Porque também são pessoas que têm uma expertise muito, muito qualificada, enfim. Então, mas tem que se saber, né? Tem que saber vender o sonho, né? Saber vender e ter uma sinergia, né? Uma coisa que eu gosto muito de comentar nesse caso, só para voltar na questão até do Bruno, que trouxe ali e até da questão do match, né? Do Tinder, de co-founders, às vezes não é necessariamente evento de startups, talvez que vocês vão encontrar a pessoa que vocês estão buscando para ser uma co-founder com vocês. Pensem, por exemplo, se vocês são, né, no caso da nossa amiga aí de kombucha, né? Daqui a pouco um evento sobre alimentação saudável, uma live com uma nutricionista, um evento, né, sobre nutrição esportiva. Tem que pensar um pouco fora, às vezes, da caixa das startups, porque as startups, todas, né, as startups estão inseridas em algum mercado específico. Então, se você é uma startup do varejo, daqui a pouco você não vai encontrar um co-founder ou uma co-founder dentro de um evento de startup, mas talvez um evento de varejo. Isso é possível. Então, tentem pensar nisso também. Isso eu acho que vale uma boa dica. Mas aí, voltando aí para a pergunta da Tamires, acho que a questão da tecnologia, né, Tamires, eu já comentei, a questão do solo founder. Isso é um mercado que a gente não investe também, tá, Tamires? Por exemplo, a gente não investe em games. Então, se vier uma startup de games aplicar para a gente, não que isso é ruim, tá? Não é um demérito ser de games, é que a gente não conhece o setor. Então, isso também nos diz respeito a que, de repente, o empreendedor ou a empreendedora não olhou muito para a nossa tese de investimento. Então, isso também é bem importante, tá, Tamires? Você analisar, antes de você falar com o fundo ou com a aceleradora, enfim, você analisar, desculpa, onde que ele já investiu, ou ela já investiu, né? Isso é bem importante. E eu acho que um pitch bom, né, sempre facilita, né? Ou seja, ter um pitch claro, um pitch, né, que a startup consiga nos dizer qual é o problema que ela está resolvendo, qual é a solução que ela pensa em desenvolver, porque
pode pensar em desenvolver, tipo, a gente investe em MVP, então não tem startup não precisa estar com a solução pronta. Então, assim, se tiver um pitch ruim, dificulta, né? Então, e a experiência dos empreendedores também sempre é uma questão que a gente analisa. Não, a gente já investiu em startups de universitários, então, os empreendedores que não tinham experiência nem profissional. Então, assim, a experiência conta a favor, mas a falta de experiência, né, aí a startup tem que ter outros critérios aí, outras variáveis, né, como a paixão pelo negócio ou uma dedicação absurda para o negócio. Então, é basicamente isso. Surgiu uma pergunta relacionada a essa ali do Cláudio no Valeu, chat, Camila. Felipe. Obrigado. Vamos lá, eu não sei qual. Tem gente perguntando pelo chat, tem gente perguntando pelo Q&A. Eu vou ler para ti. Com relação ao gargalo tech, ter uma empresa tech terceira com os sócios alinhados com essa empresa tech pode reduzir esse gargalo? Muito boa pergunta, Cláudio. O gargalo tech é importante ser resolvido internamente. Por que eu digo isso? Porque, assim, é bom, eu digo que é bom porque, né, eu não vi ainda funcionar uma relação de terceiros desenvolvendo. Por que eu digo isso? Quando tu vai validar uma startup, tu vai precisar de basicamente velocidade e engajamento, e tu vai precisar, às vezes, mexer no produto às 3 da manhã, que é o horário que deu pau, tu só consegue isso com um cofundador ou uma cofundadora. Então, essas situações extremas a gente costuma ilustrar que precisa disso interno. Pode funcionar durante um determinado momento da startup? Pode. Dependendo do tipo de negócio, do tipo, não é missão crítica, né? Se não é, se é uma startup que daqui a pouco no início ela pode não ter um suporte tão intenso, pode ser direcionado para um fundador que não é o técnico, mas que tem uma empresa técnica ajudando para desenvolver um MVP, talvez para colocar ele no ar. Pode funcionar. Agora, tu nunca vai, a minha dica é nunca perde de vista, se tu tem uma empresa terceira, nunca perde de vista, né, desmamar, entre aspas, né, dessa parceria, né? Quer dizer, cara, enquanto tá rodando essa parceria com essa empresa terceira, eu preciso, em paralelo, buscar um founder, uma fundadora técnica, né? Então, acho que isso é bem importante. Então, pode rodar em paralelo, mas, né, é um desafio que não pode ser gargalo, porque tu vai precisar de velocidade, tu vai precisar de comprometimento também. Não que a empresa técnica não tenha, em terceiro não tenha comprometimento, mas nessa situação extrema que eu falei. Se caiu o produto às 4 da manhã de domingo, cara, se é uma pessoa que é fundadora, ela vai acordar, vai sair da cama com o frio, faça chuva, faça sol, vai lá e vai resolver. Isso é importante. Próximo, uma pergunta do Jordânia. A UOL une startups, por exemplo, duas com o mesmo projeto ou linha de pensamento durante a aceleração. Exemplo, pegar duas empresas pequenas com 2 ou 3 fundadores e tentar uni-las, ou network entre as mesmas para trocar experiência. Muito boa pergunta, Jordana. A gente faz tudo isso. Tá? Quando a startup é acelerada, daí sim, daí a gente coloca energia e a gente consegue ter um nível de engajamento, né, um nível de interação maior. Então, para te responder a pergunta, assim, a partir do momento que a gente investe, dentro do processo de seleção, se a gente vê que a startup é concorrente de uma startup nossa, a gente primeiro não investe. A gente não investe em startups que são com produtos idênticos, né? Aquela coisa, um concorrente muito direto. Isso a gente não investe. Seguindo uma segunda linha, né? E às vezes a gente fala, antes da startup ser investidor, a gente tem essa startup aqui, tu já conhece, posso te conectar com os fundadores, tu topa. Se a startup às vezes topa, essas startups às vezes conversam, às vezes saem parcerias, às vezes saem coisas super legais antes mesmo da startup ser investida. Depois que a startup é investida, ela, né, que ela começa a aceleração conosco, a gente coloca a startup em clusters, né, de mercado. Então hoje a gente tem rodando um cluster de fintech, um cluster agrotech, um cluster de varejo, então, hoje, né, de food tech, desculpa. Então, o que são esses clusters? São basicamente startups do mesmo segmento, que podem fazer tanto parceria comercial, juntar os PPT comercial, sair vendendo um produto A e um produto B na mesma apresentação, que são produtos, às vezes, que se complementam muito bem, ou até mesmo uma fusão, por que não? Uma startup que não está indo bem, outra startup que, de repente, está indo melhor, de repente, essa startup que está indo melhor
fazer uma fusão com aquela outra, os empreendedores se juntarem. A gente já fez essas aproximações também e faz sentido a tua pergunta, e a gente faz aí, busca fazer esse trabalho sempre com o intuito de ajudar, sempre com o intuito de fazer com que as startups, né, ganhem mais força. Às vezes, as startups estão fazendo também coisas muito parecidas, a gente dá uma provocada. Olha, vocês estão fazendo coisas tão parecidas aqui, já pensaram em se aproximar, em fazer um co-marketing, em se, né, em pelo menos conversar. Então, a gente valoriza muito a troca de experiências entre os empreendedores e as empreendedoras, né? A gente tem grupos específicos para isso. E eu vou te dizer de longe aí, né, Jordan, que é o grande ativo da aceleradora é essa troca, não só entre startups, mas entre investidores também, né? Então a gente tem essa política muito forte de fazer a galera conversar, de fazer a galera se expor, fazer, né, no bom sentido, fazer a galera trocar experiência, trocar figurinha, aprender com os erros dos outros, é mais fácil, é mais barato, né? Dói menos. Mas muito com esse intuito também de aproximar, de fazer a galera enfim, somar forças mesmo. Top. Essa do Alessandro, vou me dar o direito de responder. Ele perguntou quanto tempo dura o ciclo de avaliação e escolha de investimento da UOL. Ele dura de 3 a 4 meses. Por exemplo, esse processo do Bet20 que está aberto agora vai acabar provavelmente final de outubro. Mas te convido a entrar lá no site da UOL e olhar o nosso edital para ver direitinho todas as etapas, que daí fica mais claro. Tem uma última pergunta ali no chat do Felipe, teu quase xará. Aproveitando o assunto de investimentos, o nosso e-commerce /marketplace de imóveis está crescendo e devemos faturar 600k esse ano. Que tipo de investimento e aceleração você acha que devemos procurar? É uma ótima pergunta, Felipe. É um setor que marketplace é um modelo de negócio que nos interessa. Não sei se é só marketplace que vocês têm, ou se vocês são e-commerce, se vocês produzem os móveis ou não. Se quiser comentar sobre isso, acho que fica até mais fácil de responder. Mas Se assim, quiser levantar a mão, consigo te permitir para falar, Felipe. é uma pergunta um pouco mais específica. Mas assim, Felipe, vai conseguir? Ah, beleza, então. Eu vou promover ele a palestrante. Só para falar aqui para o Cláudio, que fez um comentário ali. Falta seu portfólio, uma startup de Property Tech voltada para o futuro do trabalho remoto, hein? Cláudio, o conceito é interessante. Se quiser, depois podemos falar aí. Acho que vai lá no site da UOL, dá uma olhada e se tu quiser aplicar, se essa startup já está operacional, fica à vontade aí para aplicar e a gente poder conhecer o negócio. Para nós é... Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Opa, estamos te ouvindo aí, Felipe. Opa, tudo bom? Tudo bem? Então, como é que a gente está, né? O nosso e-commerce a gente começou a faturar em 2019, final de 2019. Legal. Depois de uma aceleração no Sebrae. E assim, a gente fechou 2019 aí com mais ou menos uns 20 mil de faturamento, né? Começando assim, primeiro mês 1.000, 2.000. Aí em 2020 a gente faturou, eu estava dando uma olhada esses dias, 220 mil, nosso primeiro ano de faturamento. E esse ano a gente já está em torno de 400 mil. E assim, a gente no meio dessa pandemia, com atraso de tudo, com a bagunça toda, a gente está conseguindo crescer. E a gente percebeu que todo o crescimento é baseado no número de SKUs que a gente tem no site e na qualidade de foto e apresentação, né? E o que a gente faz basicamente hoje? A gente, como é um setor de móveis e design, são produtos relativamente caros, né? Cadeiras a partir de R$ 1.000 até 5.000. A gente trabalha como uma loja de móveis padrão, onde você entra, escolhe o produto, ela faz o pedido, manda a fábrica produzir, a fábrica termina, a gente faz uma triangulação de notas e envia para o cliente. Seria quase um dropshipping, né? Só que só com produtos produzidos aqui no Brasil, que a gente frisa essa questão de sustentabilidade, evitar ficar deslocando produtos que são produzidos de outras formas em outros lugares, até mesmo
a questão da qualidade, né? E além desse modelo que a gente trabalha com dropshipping, esse modelo tradicional, né? Só que online, a Uhum. gente também tem alguns parceiros designers que a gente trabalha com marketplace, né? Onde a gente fica aí com uma porcentagem da transação de 25%. Se não é muito o foco, porque a parte do produto acaba que o ticket é muito baixo, né? Tá. Em torno aí de R$ 200 a R$ 500, não tem muita recorrência, então a gente não está muito focado na parte do marketplace agora. Só que a ideia é conseguir trabalhar o marketplace com as fábricas, porque a gente está com um problema que a matéria-prima subiu muito, os produtos subiram muito, e quando a gente precifica esse produto, acaba que fica muito caro. Então a gente quer trabalhar na linha de conseguir conectar a fábrica direto com o consumidor. Tá, Tem entendi. uma Acho que problemática enorme com isso, né? uma dica que eu posso te dar, talvez seja tu procurar, tu pode procurar linhas, tu já tem faturamento. Eu não sei se é um negócio para aceleradora, porque é um negócio realmente bem específico. E eu não sei se tem muita barreira de entrada também, né? Se tem, aí é uma questão mais de avaliação que a gente faria isso dentro do próprio processo da UOL. Então, te dando um feedback um pouco mais profundo, já conhecendo um pouco mais do negócio, mas a gente teria que avaliar. Mas acho que uma alternativas assim, né? Financiamento, me parece que tu precisa talvez de um investimento para crescer, talvez para capital, tipo capital de giro, assim, não sei se seria necessário, Exatamente. mas aí isso tem alguns tipos de financiamento, né? Alguns tipos de fomento, talvez com BRDE, com BNDES ou com Banrisul, enfim, talvez tenha que procurar um pouco dessas linhas que na pandemia eles ofereceram algumas fontes. Acho que o investimento anjo não está descartado, né? Do tipo, o investidor anjo, né? Eu acho que ele tem uma tese um pouco mais flexível do que de uma aceleradora, porque ele busca às vezes investir num negócio potencialmente para trazer mais liquidez, não necessariamente liquidez, né? Fazendo uma venda daquela startup ou daquele negócio para um outro player, que é o que a aceleradora busca, né? O investidor anjo pode Sim. Você pode, inclusive, recomprar, talvez, a participação do próprio anjo com upside aí para ele e lá na frente isso, né, isso para ele fazer sentido como investimento. Ele botar uma grana e lá na frente ele tirar isso, né, tu conseguir pagar isso com o crescimento, né? Isso às vezes acontece também. Então, mas obviamente tu pode também daqui a pouco entender que, pô, daqui a pouco tem um conhecido, o cara do teu network, uma pessoa do teu networking, que é executiva do setor, ou enfim, que tem uma grana e que esteja disposta a investir, mas não só investir, a te ajudar, né, a fazer esse negócio crescer, daqui a pouco Sim. é uma relação que possa ter fit. É, E, e eu acho que das minhas sugestões, assim, que eu te daria, eu acho que seriam mais ou menos essas, cara. Eu acho que tem que, de novo, né, a grande esse mercado de dropship é uma coisa que a gente tem recebido algumas startups. Se tu quiser aplicar, fica à vontade, mas eu acho que é um negócio que tem baixa probabilidade de passar, porque sim. de fato é justamente uma das propostas legais do dropship é que ele tem uma barreira de entrada baixa, né? Quer dizer, você pode iniciar um negócio, você pode começar, mas obviamente depois tem toda a questão de criar marca, de criar relacionamento com os clientes, enfim, que isso é uma tese que a gente não tem uma posição assim muito definida, tá? Então, para te dizer, se tu quiser aplicar, né, Felipe, fica à vontade aí que todas as startups que aplicam levam feedback né, pelo menos, se for negativo, né, todas as startups levam feedback de no-go, a gente sempre dá o retorno. E se, obviamente, se a startup for avançando, ela vai avançando, né, até o processo finalizar. Sim. No momento agora a gente está se preparando para o final de ano, né? Até mesmo porque os prazos estão bem longos nas fábricas. A gente pensou um mês atrás em começar a produzir o material para participar de algumas acelerações, só que a gente acabou optando por trabalhar exatamente isso, trabalhar a marca, melhorar o nosso posicionamento, melhorar a relação com o fornecedor, porque esse não é um mercado fácil, a gente não está Qual foi o nesse programa do modelo Sebrae que vocês participaram? Operação 2019 aqui no Paraná. Ah, no Paraná, legal. E Ah, inclu... pode falar.
Inclusive, você estava falando sobre fomento, né? Estou com o site aqui do Fomento Paraná, preenchi todo o formulário hoje, só que eu não avancei porque a gente não tem ainda todo o orçamento de tudo que a gente precisa, e aí É, precisa, né, preencher um tudo. cheque, às vezes é um cheque marcado, né? Tu vai ter que talvez vai ter que já destinar os Tem, recursos, enfim, então esse tem que listar tudo. complexo, é um pouco mais complexo, mas também acho que para esse tipo de negócio talvez funcione. Talvez o investidor de risco talvez não compre a ideia porque o risco aí da barreira de entrada e da questão da operação ele ser um pouco maior, mas também isso não é nenhum, como eu falo, né? Mesma questão da nossa empreendedora de kombucha, não tem demérito nenhum, são só negócios com perfis diferentes que daqui a pouco a aceleradora não está buscando, né? Então, uh, então acho que é isso. No caso, tem É, que e aí vai ter uma melhor alternativa para o teu negócio sempre, né? Acho que e sim. tu como empreendedor, obviamente, tem que pensar no que é melhor para o teu negócio. Então, acho E aproveitando que eu estou com áudio aqui, você tem alguma dica para me dar a respeito de uma questão que eu penso muito sobre? Há um ano atrás, 100 mil fazia diferença. Hoje, eu estou aqui hoje eu estou fazendo o financeiro da empresa. Eu estou olhando para uma tela aqui que tem 309 mil reais de contas a pagar. Então, assim, às vezes eu penso, meio milhão, mas meio milhão aguenta? Meio milhão para quanto tempo? Né? Assim, às vezes a gente pega um mês bom, a gente fatura 100 mil, 150 mil. E junto com isso vem muita conta, vem muita responsabilidade. E pensando nessa questão de linha de crédito, de investimento, você tem alguma dica para me dar onde eu possa pesquisar sobre como precificar esses valores que a gente precisa captar para que isso não seja aquela questão, pegou meio milhão hoje, daqui 4 meses já precisa de mais 1 milhão, sabe? Eu acho que quando começa isso a acontecer muito rápido, ou você acaba trazendo muita gente para dentro da empresa e a coisa começa a ficar estranha, né? sim. O desafio do teu modelo de negócio é que ele é transacional, ou seja, tu não tem muita previsibilidade. Agora, se tu tem já desde 2019, acho que tu já consegue pelo menos entender, claro que se vier uma pandemia e ferra com tudo, né? Ou não, né? Às vezes a pandemia até ajudou o teu negócio, quando, né, pelo que tu falou aí. Mas na verdade a gente teve 3 meses de faturamento zero. Pensou até Exatamente. em abandonar Isso tudo, mas aí o não, problema é não esse. Então, assim, abandona, o vamos que focar. tu precisa fazer dentro do teu marketplace, dentro do teu modelo transacional? Tu precisa entender como é que ele vai se comportar durante o ano, quer dizer, onde tem sazonalidade, se tem sazonalidade por data, por mês, por estação, se Black Friday impacta. Então, tu tem que diminuir ao máximo a imprevisibilidade da receita, né? E aí tu consegue fazer isso só com o histórico. Mas vai parece que tu tem algum histórico relevante. Vou te falar o que a gente faz aqui. O que a gente faz aqui é a gente sempre orienta as startups a pensar em rodadas para 18 meses de execução. 12 meses de investindo no negócio e mais 6 meses de buffer até ela conseguir levantar uma próxima rodada, que geralmente é o tempo que se leva, às vezes um pouquinho mais, mas é o tempo que ela leva para tracionar com a grana e depois ela conseguir fazer as reuniões com os fundos e o relacionamento até fechar uma próxima rodada. 18 meses é um tempo adequado para tu levantar, por exemplo, 500 mil ou 1 milhão, sabe? Aí tem que ver o quê? Tem que projetar receita baseado nesse teu histórico, tem que tentar projetar alguns cenários, né? Um cenário mais conservador, um cenário mais otimista, mas sempre buscando cenários que façam sentido de acordo com a realidade, e as despesas. Isso vai te dar um saldo operacional, quer dizer, se tu opera já hoje break-evado, o teu risco de operar no prejuízo é que daqui a pouco, no mês seguinte, tu não possa fazer a grana que tu precisa para pagar a operação, e aí tu precisa ter caixa. Então, tu tem que calcular quanto que é o teu rombo de caixa para tu poder calcular também quanto que tu precisa de rodada e também para esse tempo aí que tu vai precisar operar. Então, tem que ter um pouco mais na ponta da língua realmente esses números, tá, Felipe? Então, se eu tivesse que te dar uma orientação, seria 18 meses, entender bem o comportamento da receita, ser enxuto nos custos, obviamente, né? Tudo que tu precisar, que tu puder cortar, né? É importante.
obviamente é meio óbvio de dizer, mas Aqui a gente ganha muito mal. é o desafio, né? O desafio É. de ser bem enxuto nos custos para tu chegar num número de, né, para esse plano aí de execução, investindo em marketing, investindo, trazendo às vezes pessoas também, mas tu só executa esse plano se tu conseguir levantar essa grana aí. Show. Obrigado. Valeu, Felipe. Obrigado aí pela Valeu. interação. Última pergunta aqui, pessoal, do Jordani. Sou sócio, único sócio, ainda estou na fase de criação e validação do produto MVP, em automação de atendimento com chatbots. Sim, para o WhatsApp e Face. Qual a chance de passar? Devo aplicar agora ou esperar? Jordani, eu te incentivo a tentar achar um cofundador ou uma cofundadora. Eu não digo que é impossível a gente investir, tá? Porque nada é impossível, né? Essa é uma resposta mais genérica possível do mundo, na verdade, mas nada é impossível. Mas é muito difícil uma banda de um homem só conseguir investimento de uma aceleradora, sendo que a gente investe em pessoas, né? Então, quando a gente investe em pessoas, a gente não quer ver só uma, a gente não acredita que tu vai ser, talvez, né? Isso não é de novo, é muito perigoso dizer isso, porque sempre se tem uma regra, né? E sempre se tem uma exceção para a regra. Ou seja, a gente pode estar aqui falando contigo que pode ser a pessoa que vai conseguir tocar uma startup sozinho e, sabe, fazer dar certo. Na nossa experiência, isso não acontece, tá, Juliana? Na nossa experiência, pelo menos, tem que ter pelo menos uma dupla de fundadores, sabe? E isso eu digo porque daqui a pouco tu vai... E as funções fundamentais de uma startup no early stage, quando ela está bem no início, são basicamente duas: é produto e mercado. É desenvolvimento, é feature, é roadmap, né, MVP, né, testar as coisas de tecnologia, e a outra parte é mercado, relacionamento com o cliente, marketing, vendas, e além disso tem toda a parte, né, mais burocrática, né, jurídica, contratações. Então, eu acho que é quase humanamente impossível tu dar conta de tudo isso. Por isso que a gente fala, tem que ter uma equipe de founders coesa. E isso, eu sinceramente, então, a chance de passar é pequena, é baixa, mas existe. E eu acho que tu deve, se tu aplicar agora, talvez tu vá receber esse feedback. E eu acho que tu deveria não esperar, tu deveria agir, tu deveria ir atrás de um co-founder ou de uma co-founder para poder te ajudar, vender esse sonho aí, que me parece ser uma startup, né, com potencial. Então, em automação de atendimento com chatbots é uma coisa que tá quente aí também. Então, acho que tenta vender esse sonho aí não só para investidor, tenta vender para uma pessoa para trabalhar junto contigo. Uma sugestão legal, assim, de saber se é a hora ou não de aplicar. Abre o formulário de inscrição da UOL e vê se tu tem tudo que precisa ali, se tu tem todas Você as sabe responder. informações, sabe responder todas as perguntas. É isso aí, boa dica, Nath. É isso aí. É um termômetro legal. Boa dica, boa dica. Mas então é isso, pessoal. Isso, estamos aqui há muito tempo falando, mas foi um prazer. E Então, obrigado para quem ficou até o final, né? A gente já perdeu alguns guerreiros aí, guerreiras pelo caminho, mas foi muito legal conversar com vocês, né? E compartilhar um pouco do nosso aprendizado. E a gente conta com vocês aí para, enfim, nos indicarem startups para a gente conversar. Se vocês são empreendedores estão empreendendo, apliquem para a UOL se vocês acham que faz sentido, se é um momento, se não, né? O máximo que vai, né, o mínimo que vai acontecer, na verdade, é você sair com feedback de por que não avançou, e não é um feedback definitivo. Vocês podem voltar a aplicar quantas vezes vocês quiserem. Inclusive, já tivemos casos aí que startups que voltaram, aplicaram e passaram pela UOL. Então, né, que deram negativo e depois voltaram, melhoraram seus negócios e voltaram. Então, reforçamos aí essa resiliência aí dos empreendedores, tá bom? Muito obrigado pela atenção e, pessoal, pela troca, e nos vemos por aí. Acessem o site da UOL para saber mais informações do Bet20, para indicar o UOL, sigam o UOL no Instagram, @UOL Acelerador. E obrigado para o time da UOL que estava aqui apoiando, Nath, Isa, Thiago, obrigado por todo o apoio aí. Até uma próxima. Valeu, pessoal. boa noite, beijinho.